irmãos, paz de Cristo, eu me chamo Camila e mais uma vez eu vim aqui falar para vocês sobre o Evangelho de São Mateus, dessa vez o último capítulo, que é o 28, que vem nos falar sobre a ressurreição de Jesus e a aparição na Galileia. E desde o início, a ressurreição é um momento assim que eu acho muito incrível, muito bonito. E fala que Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus e falam que desceu, fez um grande barulho no céu e desceram dois anjos que rolaram a pedra. E fala que lá tinha dois guardas. E eu fico imaginando como foi a expressão desses dois guardas, porque desde então, mesmo ele vendo os anjos, mesmo ele vendo o túmulo vazio, eles não acreditaram em Jesus, na ressurreição de Jesus, eles não quiseram acreditar, mesmo vendo os santos anjos, sabe? E aí fala que depois disso tudo, Jesus fala para Maria e Maria Madalena avisar os discípulos que ele iria aparecer na Galileia para eles. Então, eu quero para os discípulos irem à Galileia. E uma coisa que eu fico muito impressionada, que eu imagino, qual era a sensação daqueles discípulos verem Jesus face a face, sabe? Porque aqui fala que Jesus desceu e fala para os discípulos que a mesma autoridade que ele recebeu no céu, ele tem sobre a terra. Então, que ele deixa muito claro que ele, o Espírito Santo e Deus são um só. É a Santíssima Trindade. E eu fico imaginando, porque a partir do momento que aqueles discípulos, aquelas pessoas viam o próprio Jesus, eles viam o próprio Deus. Então, era de extrema autoridade, sabe? Imagina só você ver Jesus. A gente vê Jesus eucarístico e a gente tem uma grande oportunidade, principalmente que é da Mara Rosa, a nossa capela sempre fica aberta, então quando a gente necessita de ir ao encontro de Jesus, e não precisa ir ao encontro de Jesus eucarístico em presença, em pessoa, mas todas as vezes que a gente clama o Espírito Santo. Mas aqueles discípulos só podiam ver a Jesus se eles olhassem Jesus. Mas assim que Jesus acontece a ressurreição, acontece Pentecostes, desce o Espírito Santo. Então a gente vê a autoridade da Santíssima Trindade. O que a Santíssima Trindade é? São três pessoas que são um só. É uma grande mística. A gente não consegue entender, porque a nossa inteligência não suporta tanta coisa. Coisas que a gente só vai entender quando a gente chegar no céu. Então, Jesus aqui deixa bem claro que Jesus fala assim: e depois e ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa parte eu acho uma parte muito rica. Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele deixa muito claro as coisas que ele quer para as pessoas, para elas entrarem no reino dos céus. Assim como em toda a Bíblia, nos ajuda muito, porque através da gente, lendo a Sagrada Escritura, a gente entende o próprio Jesus, a gente adentra o coração de Jesus. Então, é uma forma da gente entender mais Jesus. E ele deixa muito claro que para nós cristãos, nós que somos batizados, nós que temos a autoridade, o chamado, que nós que somos filhos de Deus por eleição, que a gente deve sim chamar mais pessoas para o reino de Deus, porque a gente não tem uma eleição específica, sabe? Nenhum dos discípulos era melhor que os outros. Hoje em dia ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é pequeno do mesmo jeito, a gente é pecador do mesmo jeito. Mas Deus deixa muito claro que Ele nos dá autoridade de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso também abrange o sentido das vocações. Se Deus te dá uma vocação, todo mundo tem uma vocação, se Deus te dá o chamado à santidade, chamado ao sacerdócio, o matrimônio, a vida religiosa, a vida missionária, e dá o seu sim. Ele pede para que, mesmo você sendo um leigo, que você possa anunciar a palavra de Deus. A gente é cristão, então a gente tem
o dever de convidar mais cristãos para conhecer o reino de Deus e conhecer o próprio Jesus. Não existe uma certa diferença, sabe? Não é porque eu sou de uma diocese, a pessoa de outra diocese, a gente é de um grupo, a gente é de outro grupo, que a gente tem que arrumar barreira, sabe? Tal grupo é melhor do que o outro grupo, ou tal diocese é melhor do que tal diocese. A gente é um todo. Todos nós somos cristãos, todos nós somos filhos de Deus. E todos nós temos o mesmo chamado, que é anunciar a boa nova. Então, se você tem um chamado, se você tem uma vocação, dê o seu sim. Aqui Deus diz que Ele vai ficar conosco até o fim dos tempos. Então, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, porque Ele vai estar junto conosco. Então é isso daí, gente. O Evangelho de São Mateus foi maravilhoso. Espero que vocês estejam prontos para o próximo Evangelho, que é o de São Marcos. E é isso daí, beijos, galera. Fiquem na paz e eu tô morrendo de saudade.